porque agora a gente vai receber o Sérgio Rocha, ele é agrônomo, geógrafo e especialista em agroecologia, doutorando aí em melhoramento genético, Tico. É coisa fina, hein, Ticão? Rapaz, coisa fina. Hoje a gente tá com a nata. A gente tá com a nata da cannabis mundial brasileira, né? A gente tá só com a galera que faz acontecer nesse país, né? E isso é bom demais. Isso significa que a gente está no caminho certo, com as pessoas que a gente admira, né? No caminho certo. Um tempo já vem aí estudando, semeando, cultivando e melhorando geneticamente a nossa querida, sagrada, grande Sérgio. Muito bem-vindo à Natural TV, meu querido. Obrigado, gente. Boa noite aí. Prazer o convite para participar aí. E vamos bater um papo aí. Valeu, Tico, pela iniciativa aí que me chamou primeiro, né? A gente vai ter aquele papo lá em Florianópolis primeiro. E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês aí. Vamos lá. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Cara, primeiramente, né, você com certeza já passou pelas lives do YouTube e viu esse cara falando de melhoramento genético por aí. E hoje o papo é um pouco esse, né? Sérgio, só para você entender, né? A gente está aqui falando com uma cambada de cultivadores, né? Que adora saber de genética, adora, né, entender como é que faz uma semente, da onde é que adora também saber aquelas land races, landraces, depende do nome que você quer falar em inglês bonito, né? Adora. Mas você tem um estudo, né, muito importante que é sobre melhoramento genético, mapeamento de zonas de cultivo no Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória para a galera entender o que um pesquisador da planta faz além de plantar, né? Então, trazer um pouco dessa visão para a galera. Então, Tico, essa trajetória com pesquisa, antes de você formar em agronomia, eu sou formado em geografia, né? Então, já desde a adolescência, eu tinha uma curiosidade sobre a planta, né? Mas na geografia eu comecei a estudar mais, assim, sobre esse aspecto da proibição, né? Uma área de ciências humanas, né? Então, a gente começou a olhar, assim, qual que é o impacto da proibição na economia, na segurança pública, na saúde, enfim. Inicialmente, né, eu fui me aprofundando mais nessa área, digamos assim, né? E depois, quando eu fui fazer uma segunda graduação, estava bem nessa época quando as mães estavam conseguindo autorização para importar os medicamentos e, posteriormente, para poder também cultivar, porque o medicamento é muito caro, então elas estavam conseguindo ali as primeiras autorizações para cultivar. E eu estava naquele momento do curso de agronomia que eu tinha que decidir o meu trabalho de conclusão de curso, né, fazer o TCC lá, né? E fui procurar uns professores já pensando nessa questão do melhoramento genético. A gente sabe que a agricultura tem grandes avanços a partir do melhoramento genético. O melhoramento genético ele é responsável por grandes avanços na agricultura, seja por aumentar a produtividade, seja por desenvolver plantas mais resistentes a pragas, doenças, para você que não tem tanta necessidade do uso de agrotóxicos, né? Seja para adaptar uma planta que ela é exótica a uma determinada região, uma determinada situação climática. Nesse momento aí de mudanças climáticas também a gente tem essa importância aí do melhoramento genético para você poder manter os cultivos viáveis para os próximos anos, né? Porque as plantas realmente são muito sensíveis a mudança de temperatura, mudança de regime de chuva, e as pragas acabam se adaptando muito mais rápido que as plantas, então isso se torna digamos, uma bola de neve. Então eu comecei a procurar os professores com essa ideia de já querer desenvolver as primeiras variedades de cannabis modernas, digamos assim, nacionais, né? Só que à época o professor que aceitou me orientar, o professor Caetano, ele sabiamente falou, olha, Sérgio, não dá ainda para a gente falar em desenvolver uma variedade nacional, porque a gente não tem nem pesquisa agronômica sobre cannabis no Brasil. Ninguém não tinha artigo, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado. O que se tinha e se tem ainda é um grande conhecimento empírico. E é interessante a gente falar isso, porque, assim, diferente de outros setores da agricultura, tá? Onde o produtor rural também busca informações sobre aquilo que ele está fazendo, né? Você vai lá conversar com um cara que produz milho, o cara entende do milho e tal.
Só que quem cultiva cannabis busca esse conhecimento de uma forma muito mais aprofundada. Então é normal você conversar com um grower que ele vai falar com você lá de DPV, né, déficit de pressão de vapor, e se você for conversar com o cara do milho lá, o cara do milho não vai falar isso com você, entendeu? Então a gente percebe assim que o grower, ele, pela falta dessa informação, por ser uma cultura proibida, isso forçou os próprios growers a ter que ir atrás da informação, porque isso não estava tão disponível. Então acaba que isso estimula também esse estudo assim dentro da área agronômica, né? Mas enfim, não tinham trabalhos naquela época, e aí eu comecei a pensar então nos primeiros trabalhos dentro dessa ideia de melhoramento genético, quais são os primeiros passos dentro desse raciocínio de melhoramento genético, né? E inicialmente a gente vem então com a parte de introdução da cultura, porque a cannabis oficialmente não é uma planta, oficialmente é uma planta exótica, ela não foi oficialmente introduzida no país, né? Então se começa lá com um trabalho de introdução, que foi o que a gente propôs no meu TCC. A ideia era importar 92 variedades, entre variedades para cultivo para fins de fibra, grão e também medicinal, cultivar essas variedades em diferentes sistemas de cultivo indoor, outdoor, com diferentes espaçamentos, adubação diferente, testar isso dentro de metodologia agronômica para a gente poder caracterizar o comportamento dessas plantas e, a partir disso, você selecionar aquelas plantas que vão ser mais indicadas como genitores para você fazer cruzamentos, ou você poder também já indicar alguma variedade que já tem potencial para ser comercializado, né, cultivado comercialmente. Então, no trabalho de conclusão de curso, a proposta era essa primeira etapa, né? Só que a gente ainda não tinha a possibilidade de cultivar. Cultivo de cannabis, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, no mestrado, é interessante também que nesse meio tempo, eu fundei a empresa Adva, né, que é uma startup que foi fundada aqui em Viçosa, uma empresa com o objetivo de fazer melhoramento genético. E aí, como a gente pegou aqui na universidade o meu TCC e tentamos pedir para a Anvisa uma autorização para executar esse projeto. E foi negado, assim como várias espécies de iniciativas a gente já vê que não conseguiram através da Anvisa, mas através disso a gente entrou com um processo na justiça. Conseguimos, em 2020, a primeira autorização do Brasil para poder cultivar cannabis dentro da universidade. Olha isso. Assim, apesar de a gente não conseguir, né, em tão pouco tempo também por questões de infraestrutura, né, enfim, vários obstáculos que a gente tem na pesquisa, a gente ainda não tem avanços realmente significativos comparado, por exemplo, ao que a gente tem com milho e soja, falando em melhoramento genético. Mas eu acredito que o fato da gente ter conseguido quebrar essa barreira de levar a cannabis para dentro da universidade e de forma legal, né, com reconhecimento de um juiz federal, né, para poder fazer isso quebra um pouco da barreira, daquele preconceito, porque isso de repente, de uma hora para outra, um tanto de professor que começa a querer trabalhar com cannabis, outras universidades começam a procurar a gente, o Eric Amazonas mesmo lá na UFSC, acho que 2 ou 3 anos depois, né, seguiu o mesmo caminho que a gente tinha seguido ali também, nessa mesma estratégia de acionar a justiça para poder conseguir cultivar cannabis dentro da universidade. Então, de certa forma, eu vejo que foi um passo muito importante abrir essa possibilidade, né, para que outras pessoas também pudessem fazê-lo, né? E aí a gente conseguiu iniciar o mestrado, que foi justamente esse trabalho de caracterizar as variedades. Inicialmente a gente conseguiu só cultivar 4 variedades, eram 2 variedades que vinham da Europa, uma da América do Sul, 2 da América do Sul, uma da Colômbia e uma era de um produtor aqui do Brasil. E aí sim começamos a cultivar essas plantas e obter dados, então, que pudessem nortear alguma tomada de decisão pensando em estruturar melhoramento genético. A gente está falando dos primeiros estudos, né, que trouxeram plantas e fizeram análise de plantas em território nacional, né, e análise sistematizada. Isso é importante de fazer esse destaque. Como é que era o cenário até então? E como é que essa virada de chave para a gente virar o país que mais publica, né? Saiu uma notícia esses dias que o Brasil é um dos que mais publicam com relação à questão da pesquisa com a nossa planta. Sim, esse é um detalhe, né? A gente realmente é o país que mais publica, mas a maior parte das publicações são dentro da área medicinal, digamos assim, médica mesmo, né? Uso médico, não na parte agronômica, né? Porque a gente não tinha essa possibilidade de fazer cultivos legais e de divulgar esses dados. Como é que você divulga um resultado de uma coisa que você não pode
fazer. Não pode. Né? Loucura, gente. Complicado. E antes, eu localizei três estudos, tá? Digamos assim, que tem alguma coisa de agronômico, né? Se eu não me engano, foi em 1972, que era a polícia estava preocupada com a possibilidade de cultivos ilegais de cannabis no Brasil. Se eu não me engano, a Polícia Civil cultivou uma pequena quantidade de plantas, tá? Sem uso de muita adubação, fertilização, sem muito conhecimento, mas no final o resultado era o seguinte, que as plantas, mesmo sem adubação, sem condição ideal, cresceram muito, produziram muito, e então era para as autoridades ficarem atentas, porque existia um grande risco do interesse de produções ilegais no Brasil para fins adultos recreativos, né? Isso em 72, eu acho, tá? Se eu não me engano. Depois, em 2006, eu acho, teve um trabalho da Polícia Federal, isso, que é uma revistinha que eles publicaram com um roteiro de identificação da planta. Era um trabalho para que os agentes pudessem corretamente identificar o que é uma planta de cannabis, como identificar essa planta. Esse era o objetivo desse trabalho da Polícia Federal. E depois, em 2014, 13, 14, se eu não me engano, tá? A Polícia Federal também preocupada com uma grande quantidade de importação de semente ilegal. Eles estavam fazendo uma grande quantidade de apreensão de semente, pessoal querendo cultivar. E aí eles resolveram fazer um trabalho para poder caracterizar essas plantas, essas sementes apreendidas, para identificar o potencial dessas sementes importadas serem utilizados para a produção de droga. Então, assim, que eu consegui identificar que tem alguma coisa de agronômico, era isso, na época. Ô, Sérgio, eu lembro de um estudo que o Gabeira pediu para a Embrapa fazer sobre o cânhamo, isso em 96, gerou um documento, um dossiê do cânhamo, né? Isso, mas mapeou o polígono da maconha, não foi isso? Mas nesse caso, eram revisões de literatura, né? Então, assim, eles foram atrás de ver o que já tinha para poder fazer um documento informativo, digamos assim, né? Para tentar desmistificar, trazer a informação correta. Mas não era um trabalho que envolvia pesquisa agronômica mesmo, por exemplo, cultivo da planta, para ver como que a planta se comporta, para levantar dados do comportamento da planta sob as condições do Brasil, entendeu? Houveram outros trabalhos também nesse sentido. Esse do Gabeira foi bem legal, e algumas iniciativas até de alguns políticos que tentaram fazer isso também, de levar dossiês, né, sobre a cannabis, sobre o cânhamo, para mostrar a importância agrícola disso, né? Mas faltavam realmente estudos com o cultivo da planta. Né? Isso. Tanto que o trabalho que eu fiz nesse meio tempo entre mestrado e a graduação foi uma especialização em agroecologia, que foram aqueles trabalhos dos mapeamentos, do zoneamento do potencial brasileiro para cultivo, né? E nesse trabalho, para poder fazer aquilo ali, a gente teve que pegar dados de experimentos de outros lugares e modelar isso aqui no Brasil. Né? Sérgio, para poder gerar uma primeira perspectiva. Mas eu queria só aprofundar um pouco nesse teu estudo que mapeou, né, que fez esse mapeamento, justamente para você identificar para a galera o potencial que o Brasil tem, né? Esse seu estudo, na minha opinião, ele é um estudo que chama a atenção, né, mas que, além de chamar a atenção, demonstra o potencial que o Brasil para essa planta, não só pelas condições climáticas, mas também pela quantidade de terra possível de cultivar, né? O mapa, né, que você monta nesse trabalho, ele é assustador de potencial, assim, de áreas potentes. E queria que você destacasse para a gente que áreas são essas, né? Inicialmente, como eu falei, esse trabalho, a gente não tinha dados do comportamento das plantas aqui. Então, a gente fez uma projeção com base em resultados de cultivos em outros lugares do mundo, né? Projetamos isso para o Brasil e a gente identificou, assim, 2 áreas principais com grande aptidão e que coincidem com uma realidade empírica, que é justamente, como o Thiago falou, que é o polígono da maconha, né, no sertão nordestino. Então, os mapas mostraram que realmente a região do Nordeste é onde tem a maior aptidão do Brasil para cultivo de cannabis. Mas também na região centro-sul, na fronteira ali com o Paraguai, que a gente sabe também que o Paraguai notoriamente é um grande fornecedor de maconha ilegalmente para o Brasil,
justamente porque existe uma aptidão para cultivo dessas plantas ali naquela região. O trabalho também mostrou algumas áreas com baixa aptidão, principalmente áreas da Amazônia, né? E que a gente sabe também que cannabis ela não tolera muita umidade, a gente tem todo esse problema de fungo, né? Não tolera solo encharcado também, né? Então a gente sabe que quem cultiva sabe que tem essa relação. Então, o modelo, de certa forma, ele foi assertivo dentro daquilo que a gente dispunha de informação na época. Depois que a gente fez esse trabalho do mestrado, né, onde a gente conseguiu caracterizar o comportamento de 4 plantas, né, e aí a gente fez um estudo já de diversidade genética, que a gente chama, que é para poder entender qual que é a distância, entre aspas, genética. A gente estima, que a gente não medimos exatamente essa distância, mas a gente conseguiu estimar essa distância genética entre essas 4 variedades que a gente cultivou. E a partir da caracterização de várias dados, né, da planta, a gente refez esse trabalho do zoneamento, dos mapas. E aí a gente já conseguiu perceber que, por exemplo, as plantas que vieram da Europa, elas ficavam muito restritas à região sul do Brasil. Já não tinha esse mesmo comportamento de você ter uma aptidão para cultivá-las, por exemplo, no Nordeste, tá? Enquanto as plantas que a gente trouxe, por exemplo, da Colômbia, elas já tinham uma amplitude maior no território brasileiro, já podiam ser cultivadas praticamente em todo o território nacional, lógico, com algumas restrições, mas ainda não apresentavam um alto potencial de produção que os primeiros mapas mostrou que o Brasil tem. Então, significa que a gente ainda, mesmo trazendo materiais de perto aqui, né, da América do Sul, a gente ainda tem um potencial de melhorar esse material se a gente quiser, por exemplo, aproveitar aquele potencial dos primeiros mapas que a gente fez. Então, tem um caminho aí que a gente ainda percorrer pensando em melhoramento genético. Eu ia perguntar isso. Será que a gente não vai ter grupos de genéticas adaptáveis, né, mais para a região sul, para a região norte, centro-oeste, como a gente tem de algumas cultivares que tem genéticas específicas para cada região? Será que isso também não vai ocorrer aqui? Isso, acredito que sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, com essa questão aí do cânhamo, né, qual que é o limite de THC para cultivo do cânhamo, né, existem regiões onde você tem sementes de cânhamo certificadas. Então, acima de, se eu não me engano, 35 graus de latitude, ou seja, mais chegando para próximo dos polos mesmo, né, já são as regiões onde você tem possibilidade de ter sementes certificadas de cânhamo, justamente por conta disso. Algumas variedades, elas têm uma característica para serem cultivadas em determinadas regiões. Se você cultivar ela em uma outra região, o comportamento dela provavelmente vai ser diferente. E aí, falando em limite de THC, essa planta pode ultrapassar aquele limite de THC estabelecido. Então, por isso que só em algumas regiões você tem possibilidade de ter semente de cânhamo certificadas mesmo, né? Então, tem essa relação aí com o clima, né, das plantas. Ô Sérgio, quero aproveitar que você está aqui, né, e trazendo esse panorama das pesquisas agronômicas, né, com relação à nossa planta e mostrando esse vácuo que a gente tem, porque assim, a falácia da mídia popular, né, não da mídia popular, da mídia pop, né, a mídia popular é nós que estamos aqui tentando fazer e uma galera que também está tentando mostrar a coisa nua e crua, né, como ela tem que ser dita, assim. A gente tem essa notícia que, o Brasil mais pesquisa, e não sei o quê, você já, não, pera lá, a gente pesquisa lá os médicos dizendo o que para, né, a gente poder importar com segurança, vamos dizer assim. Mas o Brasil, com esse potencial sinistro que a sua pesquisa mapeou, ainda é um país que olha pouco para a história da pesquisa da planta sendo cultivada aqui. Eu sei que você faz um trabalho, né, e se aproximando da Embrapa, e a gente tem ouvido falar muito da Embrapa, e a planta na Embrapa, e tem um movimento da Embrapa de ter pedido sobre a planta, e tem a regulamentação para a Embrapa poder fazer pesquisa.
como é que tá isso e como é que é esse apoio, essa ajuda que você tá dando pra galera entender o que é possível, que eu sei que você tá por trás de coisa grande aí, meu querido. Esse trabalho, assim, foi o que eu fiz a participação agora, né, nesse dossiê, nesse relatório que a Embrapa produziu junto com o Instituto Ficus, né, sobre o potencial do cultivo de cânhamo e alguns aspectos sobre esse processo regulatório. Nesse relatório, eu tive o meu trabalho foi fazer avaliar a viabilidade técnica agronômica daquilo que estava sendo proposto ali. Então, dentro já de uma estrutura, de uma estratégia que eles estavam elaborando, mas o meu trabalho especificamente foi lá e falar assim, não, já que está se pensando em fazer dessa forma, agronomicamente é viável fazer isso aqui? Vai precisar mudar isso aqui, tem alguma coisa, esse prazo aqui, dá para cumprir isso dentro desse prazo? E então, assim, foi bem técnico nesse sentido, né? Principalmente, eu foquei bastante nessa questão do limite do THC, que esse é essa questão no Brasil agora da regulamentação, ela está levando em conta uma decisão judicial de uma empresa que solicitou autorização para cultivar cânhamo, né? E a Justiça Federal, o STJ, reconheceu o direito de pessoas jurídicas cultivarem variedades de cannabis com menos de 0,3 de THC para fins medicinais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não foi uma decisão da Anvisa, do Ministério da Agricultura, da Embrapa, foi uma decisão da Justiça. A Justiça que determinou o que vai ser regulamentado. Olha, vai ser regulamentado só para fins medicinais e com até 0,3 de THC. Então, agora a Anvisa, o Ministério da Agricultura, né, estão se mobilizando para criar uma norma de como isso vai poder ser feito. Só que esse limite de 0,3 é um limite que não corresponde a uma realidade ecofisiológica, digamos assim, da planta. A planta ela não vai se comportar assim só porque você colocou no papel, pedindo para ela ficar com 0,3, a planta não vai fazer isso só porque você escreveu no papel. Sério. Acho que assim, o X da questão é o seguinte: qual é o problema que a fibra sofre quando a planta produz um THC superior? Essa fibra, ela não tem a capacidade que ela teria? Eu acho que a grande questão é mais um medo que eles têm do desvio do THC para finalidade recreativa. Adulto recreativo. Eu acho que o grande X da questão, na verdade, é esse. Porque a fibra, a gente não quer. A planta medicinal também pode ser utilizada da mesma forma, pode. Né? As mesmas finalidades. Pode, exatamente. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens da cannabis, né? Você pode cultivar ela para produzir canabinoides. Você pode aproveitar outras partes dessa planta para N outros usos com uma ótima qualidade de matéria-prima, né? Essa é uma das grandes vantagens dessa planta. Então, assim, o grande problema, a grande barreira é uma barreira do medo do THC, do uso psicotrópico. Essa que é a grande questão que está em jogo. Só que existem níveis mais seguros a serem adotados, pensando em sustentabilidade da produção nacional. Adotar 0,3, você acaba colocando em risco até isso que a Justiça está querendo autorizar, que é a produção para fins medicinais, para que você tenha uma sustentabilidade, primeiramente, do mercado nacional e, se possível, até exportar para trazer divisas para o país, né? Mas, primeiramente, eu acredito que está pensando em abastecer uma demanda para fins medicinais dentro do Brasil. Só que colocando um limite de 0,3, você acaba colocando em risco essa própria sustentabilidade. E será que a gente vai conseguir fazer isso? Como eu falei, assim, não é o comportamento natural da planta, principalmente em países tropicais, né? Se a gente pegar ali as áreas de domesticação da cannabis, né, onde as plantas foram domesticadas, né? Esse processo aconteceu há cerca de 12 mil anos antes de Cristo, junto ali com o início da agricultura, tá? E a gente tem as plantas com baixa concentração de THC, que são as de cânhamo, elas foram domesticadas e multiplicadas, selecionadas na Europa e no leste da China. Já as plantas com THC, elas foram domesticadas e selecionadas em regiões um pouco mais ao sul,
mais próximas aos trópicos, pensando em hemisfério norte, tá? Isso lá na Ásia, mas um pouco mais ao sul, mais próximo à região tropical, que são aquelas regiões ali do Himalaia, regiões do Oriente Médio, Afeganistão, que são áreas que têm grande incidência de radiação ultravioleta e altas temperaturas médias ao longo do ano. E o THC, então, ele já tem uma relação positiva justamente com esses fatores, né? Alta temperatura e radiação ultravioleta. E é isso que a gente tem em país tropical. Então, mesmo que você traga plantas que têm uma predisposição genética a produzir baixo THC, sob essas condições de radiação ultravioleta e temperaturas mais elevadas, pode acontecer que a enzima, que é a CBD sintase, que é a grande responsável por produzir o CBD, né, a partir do CBG, porque primeiro a planta ela sintetiza o CBG na forma ácida, né, que é o CBGA, e depois ela vai utilizar esse CBGA para sintetizar THC ou CBD, a depender da predisposição genética da planta e das condições ambientais. Então, se você pegar uma planta que ela tem predisposição a produzir mais CBG, quem vai estar atuando mais é a enzima produção de CBD sintase. Mas sob condições de radiação ultravioleta elevada e alta temperatura, essa mesma enzima ela pode produzir pequenas quantidades de THC, porque não é uma enzima 100% específica, tá? E essa pequena quantidade de THC pode ultrapassar um limite, por exemplo, se for um limite muito restritivo, 0,3. E aí uma planta vai produzir 0,5, 0,7. E o que a gente vai fazer? Vai ter que descartar essa produção? Essa é fora? A pergunta que não quer calar, Sérgio. Quero pedir desculpa que eu tô com um delay aqui, eu não sei se vocês estão me escutando. Não, mas é exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Né? Porque o que aconteceu em outros países, como os Estados Unidos, eles chamam até esse efeito de hot hemp, né? Que é justamente aquelas plantas que são de hemp, que é o cânhamo, né? Mas que ultrapassam o limite de THC que estava estabelecido, né? Aconteceu porque várias empresas fecharam, quebraram, tiveram que descartar material, prejuízo para quem produziu. A pessoa investe lá, planta, a indústria se prepara para receber o material também. Então você cria um prejuízo em cadeia, né? Pode faltar matéria-prima, aí você tem que voltar a recorrer ao mercado internacional para importar o extrato para não deixar o paciente. É muito restritivo e já existem vários países que já adotam limites maiores que 0,3. Tem países como, por exemplo, a Nova Zelândia, que nem fica fiscalizando muito o cultivo, a planta no campo. Eles se preocupam depois se o produto final, o que tem lá no produto, o que está saindo da indústria farmacêutica, no fim das contas, né? E se tiver até 3% de THC, eles ainda se chamam de produto de CBD. É classificado como produto de CBD qualquer produto que tenha até 0,3 de THC. Nem fica falando que tem THC naquilo ali, não. É óleo de CBD. Exatamente. Isso que é importante a gente entender, porque teve um fenômeno, né? Aconteceu um fenômeno global aqui no Brasil, literalmente global, que, Sérgio, você deve ter visto. A nossa planta apareceu no globo rural, né? E isso foi um fenômeno para muita gente, inclusive para nós, né? Mas, em momento nenhum, se tocou nesse ponto do 0,3, né? E em momento nenhum também se trouxe experiências externas de trabalhos que mostram como que outros estão lidando com essa questão, né? Você traz aqui na sua fala, magnífica por sinal, que a gente pode produzir um problema de prejuízo em cadeia para produção nacional. Isso coloca em risco a possibilidade do Brasil ter milhões ou bilhões, né, de reais circulando e milhões ou bilhões sendo, né, trazido para impostos. Eu queria a tua análise, né, em cima desse ponto. Essa questão de soberania nacional sendo ceifada do nosso país, é isso mesmo que a gente está lidando agora com olhando tudo que você falou, olhando o cenário, né? É sobre isso que a gente está conversando aqui hoje? Um fato, né? Nós vamos limitar muito esse potencial que o Brasil tem. Isso é fato. Não apenas por estar restringindo em 0,3, pensando de novo, lembrando, né, gente? Falando a partir do que foi decidido pelo STF.
STJ. A gente não sabe o que vai sair na regulamentação. Vai que eles vão regulamentar também produção de fibra. Então não dá para prever o que vai acontecer. Mas, pensando no que foi decidido, a gente está limitando também ao fim medicinal. E a gente está esquecendo do potencial da fibra, da semente, do grão. É todo esse conjunto que faz com que essa planta tenha todo esse potencial agrícola, né? Para se tornar uma planta que pode realmente movimentar uma fatia representativa aí na agricultura brasileira. Mas, com certeza, mantendo em 0,3, a gente está reduzindo esse potencial, né, da soberania do agronegócio, reduzindo a sustentabilidade disso no Brasil, porque se você não consegue produzir, você não consegue alimentar nenhum mercado nacional, você está colocando em risco o próprio mercado. E a gente tem que pensar a quem interessa isso também. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Vamos pensar num cenário onde você tem aí pequenos, médios e grandes produtores. O grande produtor, ele consegue absorver esse prejuízo, né? Se ele tiver um ano que ele tiver que descartar uma safra, 2 anos, ele, por ser um grande produtor, ele vai conseguir incorporar esse prejuízo e se manter no mercado. Um médio e um pequeno produtor, às vezes, não vai conseguir. Ele vai ter feito um investimento lá para entrar, né, no mercado para produzir, tentando manter 0,3. Se ultrapassar o 0,3, ele vai ter que descartar, ele vai ter um grande prejuízo e pode ser que ele não consiga se manter no mercado justamente por conta desse prejuízo. Uma grande empresa, ela vai conseguir absorver esse prejuízo, se manter no mercado, ela vai conseguir, por exemplo, produzir em ambientes totalmente climatizados, que são infraestruturas caras de você instalar e caras de você manter. Isso um pequeno produtor dificilmente vai conseguir ter uma infraestrutura dessas. E aí depois que os pequenos e os médios começarem a fechar por conta do prejuízo, fica muito fácil para um grande produtor absorver toda essa infraestrutura que vai estar muito barata do cara que quebrou. E a gente pode olhar que isso aconteceu em vários locais do mundo hoje, que teve um boom do crescimento da cannabis. Depois você acha fazenda lá toda montada, produzindo, vendendo a praticamente preço de banana. Ô Sérgio, mas também o manejo de produção do cânhamo para o manejo da produção para fins medicinais da inflorescência é completamente diferente, né? Quando a gente quer produzir inflorescência, a gente tem um espaçamento considerável entre as plantas. E quando a gente quer produzir o cânhamo, a gente quer aquela vareta de bambu, né? Que então faz aquele cultivo de adensamento para a planta dar aquele estiolamento, né? Eu acho que assim, teriam outras formas também de observar, né, essas questões, né, de tipo assim, do que está buscando de qualidade de fibra, por mais que ela seja a mesma fibra, né, mas eles falam que essa fibra, né, com a planta mais do caule central, né, praticamente uma vareta, né, um bambu, né, a fibra dela é mais longa e quanto mais longa, mais qualidade seria, né, da fibra, no caso. Isso, e também assim, a planta, antes dela iniciar o florescimento, a fibra ela tem mais qualidade. Se o objetivo for produção de fibra, o ideal é que você colha essas plantas no início do florescimento. Mas é possível produzir para dupla aptidão. E existem empresas que fazem isso, né? Então você pode, por exemplo, produzir uma planta estiolada, com inflorescência só na parte superior, e você vai escolher aquilo ali só para fins medicinais e tentar aproveitar aquele caule. Existem até máquinas colheitadeiras já, se eu não me engano, é John Deere, que eu acho que já tem uma máquina até adaptada para isso, que ela consegue separar essa planta já em partes diferentes. Ela consegue colher em cima ali só a parte que tem inflorescência, ou se for grão, no caso, né? E consegue ainda separar isso do caule, que pode ser aproveitado para uma outra finalidade. Isso que eu ia falar, que o grande produtor seria interessante ele produzir a fibra e ao mesmo tempo o grão, né? Porque o grão é mais fácil. Mas assim, é bom a gente pensar até por conta disso que a cannabis ela pode beneficiar diferentes produtores, né? Se a gente for pensar, aí, por exemplo, para fins medicinais, futuramente aí adulto, né, recreativo, vai muito para esse lado da horticultura, da fruticultura, né? Como você falou, geralmente a gente vai adotar espaçamentos maiores, né? As plantas vão ficar mais espaçadas. Geralmente a gente vai fazer muito dos tratos manuais ali, né? Dos tratos culturais de forma manual, poda, vai ter os sistemas de condução ali, o scrog, né? Cada um gosta de fazer o seu, né? Bem semelhante ao que a gente faz na horticultura,
Por exemplo, tomate você tem que fazer desbrota, você tem que conduzir ele naquele fitilho para ele poder crescer, né? Fruticultura, a mesma coisa, você tem que podar a planta para deixar ela na arquitetura que você quer, para ficar mais fácil depois você conseguir colher os frutos também, para ter mais incidência de luz, ventilar mais dentro da copa da planta, né? Então vai bem semelhante à horticultura e à fruticultura quando a gente está falando aí de cultivo para fins medicinais e para fins adultos recreativos. Mas mesmo assim, pensando que a gente vai colocar, por exemplo, um limite de 0,3, o ideal é que você tenha um ambiente totalmente climatizado. Uhum. Você tentar evitar que essa planta ultrapasse o 0,3. E aí, pensando em cultivo comercial, isso começa a ficar caro. Uma pergunta, então, agora, assim, que pode trazer um pouco de polêmica, mas espero que não, espero que traga assim, uma visão mais ampla para a gente debater esse assunto. Quanto que seria um nível médio que você acha que uma planta de cânhamo poderia chegar aqui no Brasil para poder viabilizar esse negócio? Teria que ser o quê? 1%, 3%, 2%? Isso, a minha sugestão é que fosse entre 1% e 2%. Pelo menos 1%, sabe? E aquele produtor que às vezes eventualmente ultrapassasse de 1% e 2%, ele receberia uma sinalização para que ele tivesse uma fiscalização talvez mais frequente na próxima safra, para ver que medida que ele adotou, para não deixar que aquilo ali se repita, por exemplo, mas sem a necessidade dele descartar e jogar aquele material fora, né? Então eu acredito que entre 1% e 2% é um nível seguro ainda, sabe? Dificilmente, né, isso aí vai ser utilizado para desvio de uso para fins psicotrópicos, porque 2%, ninguém está interessado na planta que tem 2% de THC. Né? Se a planta não tiver pelo menos 15% de THC, ninguém está querendo saber disso para uso doméstico, né, adulto e recreativo. Então, eu acho que a gente tem que pensar que é um valor seguro e que a gente poderia ainda adotar um tipo intermediário, né? Onde a gente tivesse aí equilíbrio, por exemplo, entre THC, CBD e CBG. Porque como o CBG ele é um precursor, você não consegue, digamos assim, subir todas essas 3 barrinhas, porque ele é um limitante. Então, à medida que você mantenha desequilibrados, dificilmente essa planta ela vai conseguir produzir muito THC se ela tem uma predisposição a manter esses canabinoides mais equilibrados, porque o CBG vai ser, logicamente, um limitante ali, já que ele é um precursor, né? Ô, Sérgio, agradecer demais, cara. Eu tava aqui acompanhando o chat, acompanhando as suas explicações. É assim, cara, um oásis mesmo. A gente vê que a gente tem profissionais muito qualificados, isso dá um acalento no nosso coração, porque a coisa tá andando. E na ponta, como você aí, tem profissionais extremamente competentes aí. Então, acho que foi inspiração, cara. Tudo que você trouxe, eu acho que a nossa comunidade aqui vai usar isso como argumento, né? Vai trazer, colocar no leque lá do plano de cultivo de argumentos para sair do armário de forma mais rápida. Então eu só tenho a agradecer mesmo, cara, e te chamar para outros encontros aí com possíveis avanços, né? Com os seus trabalhos ali trazendo para a ponta. E gratidão, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo ativismo e pelo desenvolvimento aí dessa comunidade tão grande, cara. Top demais. Obrigado, viu, gente? Um prazer aí poder contribuir. Para mim foi massa demais esse bate-papo e vai ser um prazer participar das próximas. Não vai embora ainda não, porque a gente tem que falar do Green, tá? Tá rolando aí, tá rolando aí, né? O Sérgio, além de tudo, é um reempreendedor, um camarada que tá aí fazendo, né? Tem a sua canálise, que a gente ainda vai falar disso aqui nesse canal. Tem a Adawa, é assim que se fala? Adwa também, aí uma startup só voltada para o mundo do cultivo. E tem a do Green Fertilizantes, que também tá aí. Estamos convidando para ir lá para o Ganzá Shop. Lojinha da Ganzá, boa. Tá caindo, metendo marcha para lá, mais um produto feito por quem entende, né? Para a galera entender o nível, né, das coisas que estão vindo para nossa loja, oferecendo também os melhores produtos com quem entende. Sérgio, é só o começo de uma caminhada, mas eu queria muito pessoalmente te agradecer por você ceder esse tempo, estar aqui com a gente, dividindo com a comunidade de jardineiros que a gente consegue juntar aqui, a galera que está sempre cultivando em casa, né? Fazendo ali a sua desobediência civil, mas também quero agradecer pela
pelo conhecimento científico que você produz e que você representa, tá? Eu acho que, assim, a ciência in natura, que é essa que você lida, ela tem que servir para nós como lanterna, farol, bússola, né, para que a gente também não fique caindo em falácias e entenda também as decisões que estão sendo tomadas por nós. Que quem a gente paga está tomando decisões, às vezes, que a própria ciência, que a gente também deveria estar pagando mais para ela acontecer, ou o nosso dinheiro deveria estar indo mais para ela acontecer e guiar a gente precisa ter essa clareza. Quero agradecer muito por essa divulgação científica, meu irmão. Você muito obrigado, querido. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, esse apoio que vocês estão dando aí para a ciência e para a galera que quer plantar, né? É isso aí, vamos plantar nossa liberdade aí, galera. Bora lá, então, ó. A gente vai trazer aqui um dos blocos, né, e trazer as informações que rolou pelo programa. Nada de novo, mas é interessante de como foi abordado, né? A gente começa ali no último bloco, depois a gente traz os outros blocos do Globo Rural. Aqui eles falaram do cânhamo no Paraguai. É legal a gente trazer isso hoje, então a gente já pode começar a entender como é que tá rolando em países vizinhos. E aí, né, Tiagão, a fonte de fibras universal da humanidade é o que traz a matéria. Achei bonito, até poético, cara. Que bacana, hein? Cara. Mano, se não fosse as fibras de cânhamo, né, os navios não tinham cruzado o Atlântico. Então, meu amigo, minha amiga, o cânhamo está intrínseco na história da humanidade, tá ligado? Então, assim, foi preciso o cânhamo para que chegasse no mundo novo e basta agora nós construirmos esse mundo novo com essa plantinha e parar de se negar, né, não? Já traz a experiência de 60 países que já tem algum tipo de regulamentação sobre essa fibra, ou seja, possibilidade de mercado, e eles também colocam sempre ali a variedade não entorpecente. A gente estava falando agora, né, cara, com o Sérgio, o 0,3%. Aí é brincadeira, né, Churu? Mas, ó, 60 países já fazem algum tipo de regulamentação, cara. Passou da hora, né? Todo mundo tá de acordo que passou da hora. Esse nosso país que sempre é o último da fila a poder organizar o rolê. O nosso país, pessoal, é aquele que quando chega na roda, tá só a ponta ali de alcatrão. É assim. Então a gente tem que parar de ficar nessa ponta e fazer o negócio acontecer. Eu, sinceramente, Natural, tô muito otimista, mas sempre fica aquela coisinha de, pô, por que a gente é sempre o último a chegar na roda? Ah, triste, né, cara? Tico, a matéria trouxe uma parada bacana da história, né, cara? Justamente, como o Tiagão falou, cordas e velas das embarcações ali, era até uma moeda de troca na época, e os derivados, inclusive produtos alimentícios, farinha, barras energética, suplementos, ou seja, a planta aproveitada na sua totalidade, né, cara? Exato, é justamente demonstrando, e aí, pela primeira vez, eu vi uma matéria de rede nacional, digna, né, que deu dignidade à planta. Eu acho que, assim, depois dessa matéria, né, e da perspectiva histórica que ela traz, a gente tem ali um panorama. Nada sobre a planta que não seja, no mínimo, o que essa matéria colocou, né? Isso. No mínimo. Então, acho que a partir de agora a gente tem uma linha de corte. Passou disso, galera, não dá para aceitar. E essa abordagem histórica que eles trazem é uma abordagem histórica que a gente vem falando aqui na Natural TV, ó, tem vídeo desse cara aqui, ó, Churu, sistematizando esse rolezinho. Mancuso, pode ver aí que ele é assinante da Natural TV, hein? Se pá, vez Outro ponto, Churu, eles trouxeram o cânhamo industrial, né? Que é a fibra ali de até 0,3%, onde dá para fazer blocos de alvenaria, roupa, a semente da planta virando aí alimento, né? E essas alternativas naturais sustentáveis da fibra, das fibras tradicionais. Eles fazem até uma comparação com o algodão, cara, que é uma cultura ali que poderia ser muito aproveitada também, nesse sentido, o cânhamo substituindo, né? Que consome pouquíssima água, né? Comparado com o algodão, 75% a menos, né, do que algodão, se eu não me engano. Então, olha de você aí encharcando aí, fazendo uma fonte de água aí. Imagina isso em larga escala, o quanto de água que você vai evitar aí
colocar aí na irrigação. Porque lembra, essa água que se usa em irrigação não é água salgada, não, é água doce. Aí você pensa quanto de água doce, que é um recurso escasso, que é economizado. Toda vez que se faz uma coisa com a planta, né, isso foi mostrado lá na reportagem, o que sobra daquela cadeia é utilizado para outra coisa. Não tem aquela coisa de, olha, sobrou aqui, agora essa parte aqui a gente descarta. Não, é tudo utilizado. Toda a biomassa, né, Thiago Reis? Esse cânhamo que está mostrando na matéria é justamente a fibra processada do bagaço do medicinal. Inclusive, e o medicinal, Tiagão, que traz a matéria, as associações, por exemplo, eles, depois de fazer o óleo, têm que descartar. Geralmente eles trituram para colocar na compostagem. Então, imagina, né, cara? Quanto que é desperdiçado aí. Tá jogando dinheiro fora, Miski. Isso exato. Que a galera tem que entender, que a galera tá jogando fora. Mas das granjas, as granjas utilizando, né, também esse bagaço aí, né, essa sobra como alimento misturado ainda com o óleo para tratar o estresse dos frangos. Ou seja, melhorando a produtividade, melhorando o estresse dos franguinhos, deixando a carne deles mais legalize, né? Cara, eu vou dizer para você, não dá mais pra gente desperdiçar. E nisso também eu faço esse destaque para essa matéria do Globo Rural. E é legal também, Tiagão, até os nossos convidados trouxeram isso, nessa parceria da Embrapa com o Instituto Ficus ali, para ajudar nessa regulamentação, a preocupação, né, do Sérgio ali com a questão da porcentagem de THC, que pode inviabilizar toda essa questão. Então imagina quanto está sendo desperdiçado da potencialidade da planta por falta de regulamentação, né, cara? Cara, exatamente, é isso que eu tô comentando, assim, a quanta matéria-prima, né, vai ser produzida para fins medicinais e que vai ter um subproduto que pode ser uma matéria-prima para uma indústria, né, que tem um entrave pelo excesso de THC. Então não faz sentido algum para mim essa limitação, sendo que a fibra, de fato, não tem nenhum prejuízo diretamente ali, né, a não ser com a estrutura da planta, que vai poder gerar uma fibra de qualidade A, B, C, D, E, né? O medo é esse do THC, galera, pelo amor de Deus, essa é a próxima desmistificada que a gente tem que dar, né? Aí, ó, a matéria trouxe os dados dos benefícios ecológicos. Isso aqui a gente sempre trouxe aqui no canal, cara. Isso aqui, pra quem acompanha aqui, não é novidade, né, Churu? Mas é o que o Churu tava falando até, ó. Consumo de 75% menos de água, pouco nenhum uso de agrotóxico, a própria remediação dos solos contaminados por metais pesados, por exemplo, né? Essa rotação de culturas de soja e o milho aumentando aí a produtividade da safra em 10 a 20%. Imagina, Churu. Top demais, né, esses benefícios. E principalmente, né, a gente até estava conversando na consultoria um dia, Thiago Reis lembra, né, que a gente falou que a grande riqueza do agro é o beneficiamento, né, é a indústria. A produção se organiza ali e tal, produz e tal, mas é o beneficiamento, né, é o que é que a agroindústria vai fazer com aquele material que vai chegar do campo. Então, uma mesma empresa ou empresas parceiras do mesmo grupo podem fazer o quê? Uma vai processar ali a fibra, aí o insumo que sobra vai para outra, aí a outra vai fazer o óleo, aí outra vai fazer biomassa para poder fazer, igual lá a galera do Paraguai, até barrinho de cereal ali com a biomassa dá para fazer o deguste ali. Enfim, é tanta coisa que, assim, da mesma maneira que no seu cultivo caseiro, você só descarta se você quiser, porque tudo tem utilidade, na agroindústria é da mesma forma. Você usa e reusa tudo dessa planta. Exatamente, né? E o último benefício que eles trazem também, as raízes profundas com essa descompactação do solo, prevenindo erosão, favorecendo fertilidade. Ou seja, né, Tico, é uma cultura riquíssima, né, cara, de regeneração, reaproveitamento e tudo mais, né, cara? É muito bom. Ou seja, galera, a gente tá falando de uma planta, né, que, além de tudo, regenera, descompacta e prepara o solo para outras produtividades. A gente está falando do cultivador, na prática, tá? A gente está falando do cultivador de soja
tendo que ali dar uma trabalhada no solo, né, entre uma safra e outra, e pode fazer uma safra rápida de cânhamo para fazer com que aquele solo melhore e ele aumente a produtividade dele. Galera, o Globo Rural trouxe dado. A gente está falando de produtividade de 15% a 25%. Numa lavoura de soja, isso é muito dinheiro. Você acha que o agro não tá doidão atrás disso? Isso é louco, cara. Pelo amor de Deus! E aí a matéria traz, né, principalmente aí os subprodutos do processo, principalmente das possibilidades de semente, Tiagão. Olha que bacana, né? Extraindo o azeite ali sem o THC, depois esse bagaço se transforma na torta de cannabis, que tem várias funções, e se ela for triturada, vira farinha ali, cara. Então, os subprodutos, né, ou seja, são várias formas de você usar aquela parte da planta, é muitas possibilidades que se abrem, né? Cara, são muitas possibilidades, pensa. Tudo isso partindo de um único cultivo, né? Você tem a fibra, você tem as sementes, você consegue ainda tirar canabinoides dali, né? Mesmo que às vezes numa baixa escala, né? Comparados com os métodos de produção medicinal, né? Mas você consegue ainda fazer justamente o quê? Mais produtos a partir desse processamento dessa matéria-prima. Então, quer dizer, todo subproduto dessa planta, ele se torna a matéria-prima para uma outra indústria, né? E a gente sabe, aqui no Brasil, cara, tem uma tecnologia humana, né, que chama-se cooperativismo, né? Onde diversos pequenos produtores se juntam para abastecer a sua própria indústria, né? A sua agroindústria, para poder fazer esses tipos de beneficiamentos. Então, assim, veja só como assim isso vai poder alavancar não só os grandes, né? Que vão poder fazer esse uso nessas entre-safras, né? Ali do milho, da soja, tal, quem vai estar realmente focado, né, para produzir e atender essas demandas vai ser os pequenos, né? Exatamente. Porque, no final das contas, que a gente faz uma horticultura ali e, né, e a gente está falando de uma planta medicinal. Então, onde o foco, de fato, é a inflorescência para a produção medicinal. E o subproduto desse trabalho vai ser, né, a fibra, vai ser o azeite, vai ser a torta, vai ser a farinha, da mesma forma. E vai ser o que mais que a matéria traz? Os produtos, mais de 200 produtos feitos com a planta, chás, rações animais, cosméticos, barras proteicas e uma infinidade de coisas, como a gente já vê. Umas lojinhas já legalizadas lá no Paraguai, tipo. Então você vê que a potência de geração de emprego, renda e tudo mais, é um conjunto tudo isso, né, cara, de possibilidades. E isso a gente tá falando da escala, tá? Mas a média escala, né, e a pequena escala também vai ter que poder produzir isso. Essa regulamentação, ela vai ter que chegar nos pequenos e nos médios, porque só a grande cadeia não vai ainda dar conta da demanda. Então é importante a gente entender. A gente está falando de pasta de dente, a gente está falando de, você ficar cheiroso. Imagina você ficar com aquele cheirinho de Purple Haze, chuveja, tá maluco? Top demais, né? E aí, a gente vai para o tamanho da produção no Paraguai, aí, ó, 7.600 hectares com colheita mecanizada, o que dá aí, ó, 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais aí, o tio Churu, e números crescentes a cada ano que passa, né, cara? É muita coisa, e observa, o Paraguai é do tamanho de um estado brasileiro, imagina, tá? O Paraguai é do tamanho de um estado, eu não saberia dizer mais ou menos a comparação, mas é do tamanho de um estado brasileiro. Aí você imagina o nosso país, né? Que tem, claro, vários climas, vários microclimas, mas tem também várias genéticas que podem se adaptar a vários climas, a vários microclimas, e dá para produzir no país inteiro, por mais que tenha regiões que sejam melhores. E essas regiões ali, ó, do Mato Grosso, que produz muito, pessoal gaúcho, tudo dá para se trabalhar com essa planta. Quando a gente olha para o que é que estão fazendo ali no Paraguai, ali, com os recursos que ele tem, é só olhar para o tamanho do nosso país
Vixe. e ver o tamanho que dá para fazer isso tudo, Natural Mystic. Uma possibilidade infindável ali, né, cara? Vou trazer um número rapidinho. Vai. Pode deixar aí que a gente já vai lidar ali, tá? Demorou. A gente tá falando de 21 vezes, tá? Vixe. 21 vezes o tamanho, 21 Território. vezes a capacidade produtiva, 21 vezes o dinheiro possível. Gente, não vai durar muito. Não vai durar muito. E o Paraguai, como o velho disse, não tem Embrapa. O Paraguai não Exatamente, tem Embrapa. cara. A gente Exatamente. Ô, Churu, e só pela sua comparação, Paraguai é só um pouquinho maior do que o Mato Grosso do Sul. Olha aí, ó. Cara. Ixi, imagina a potência do Brasil, né? E aí, eles trazem na matéria também essa questão de lidar com o problema do mercado ilegal. A gente sabe que a maior parte dos prensadão é paraguaio ali, inclusive bem mofado. Olha lá. Olha isso, ó. Olha o que é o produto da proibição, do proibicionismo. Olha aí, Thiagão. Não, você me corrija, Me corrija. Achei que era crema. Me corrija. É creme embutida. Creme embutida. Cara, vamos fugir do prensado, plantando aí, galera. E aí, Por isso Churu, que eu falo que a semente é boa, lá já vem com me corrija. aí, ó. Eles estão fazendo a distribuição do excedente de semente com essa porcentagem menor de THC que se enquadra no mercado legal já para camponeses indígenas, para já ir desenvolvendo esse cultivo legal ali em larga escala no país. Interessante, né, Churu? Fazer essa reparação social, para que essas pessoas que também são agricultores também participem desse mercado e também possam levar ali o sustento ali para suas famílias, tá, pessoal? Uma coisa é uma empresa lá que fatura milhões, que fatura ali quantidades ali, que tem como investir, mas para o pequeno produtor, participar disso é essencial, porque tal qual acontece no Brasil, a agricultura familiar, ela precisa aproveitar todas as oportunidades de garantir o seu sustento com o seu trabalho, seja com o que for. Não se pode pegar, como fala o Thiago Reis, um cultivar e dizer só o CNPJ aqui de fulano é que pode mexer com esse cultivar. Só fulano pode produzir. Não pode ser assim. Imagina aí, pessoal. Se você, por exemplo, você vai no supermercado, compra lá um pacote de feijão, beleza. Se você quiser, no seu quintal, produzir feijão e se alimentar do seu feijão, você pode. Não pode entregar o feijão só para a agroindústria, não pode ter essa proibição. Agora você imagine a mesma coisa com a planta, vai entregar tudo para a agroindústria, e como é que fica o pequeno produtor rural, hein, Tico? Eu não vou nem comentar, porque assim, sabe como é que fica o pequeno produtor rural? O pequeno produtor rural fica como ele deve ficar no Brasil, organizado, produtivo e se preparando. Por isso que logo depois desse comentário que a gente vai ter aqui, tem aula, justamente para ver o que a gente pode. 7 dicas para ver o que a gente tem que fazer para ir se preparando para virar esse camponês do amanhã aqui no Brasil. Porque assim, se a gente ficar moscando, galera, eu vou dar a letra para vocês. Eu vou dar a letra, tá? A gente tá falando disso desde 2000 e em escala mesmo, o Mystic tá desde 2017 falando, né? Mas a gente tá aqui, ó, a gente já trazia isso em 2020 mesmo, cara. 2020, tá? E a gente tá dizendo, vamos se preparar, vamos se organizar, vamos... Eu lembro a gente falando do Paraguai, quando começou a produção de cânhamo, a regeneração de solo e tudo mais. A gente trouxe aqui o Gaston Lepeira. Lembra do Gaston Lepeira? 5 anos, Ticão, já deu tempo até de fazer uma faculdade, hein? 2019, ó. O velho que tá com a gente desde o começo, ele se formou com a gente nessa história aqui. Já fizemos um pós-doutorado junto aqui, velhão. É nóis. Ou seja, né? A gente tá aqui, literalmente, né? De volta para o futuro, dizendo para vocês, galera, a gente foi lá, a gente viu. Eu tô tirando de base a matéria do Globo Rural. Trouxe de base tudo que a gente vem falando. Agora a gente vai dar a letra. A gente sistematizou. O Reis sistematizou 7 dicas. São mais do que 7 dicas. Aí, ó. São 7 passos para você se tornar um produtor rural.
Aí Seja de pequena, média ou grande escala, você tem que passar por esses 7 passos, independente do tamanho que você queira ser. Aí, Desculpa, só na Natural TV não tem essa, anota. Para finalizar a matéria, então, né, eles trouxeram esse mercado no Paraguai, então esse licenciamento tanto industrial quanto medicinal, aproveitando a planta de forma completa e com mais possibilidade. Essas plantas para produção de semente, então com essa modificação não, né, mas com essa chegar nessa genética mais própria para isso, com o ambiente também adequado. E aí, ó, só para um dado bacana, Tiagão, as sementes descascadas, que é um alimento de fonte de proteína, 700 quilos de grãos processados por hora, meu querido. Então você imagina aí, né, cara? Cara, é muita semente, né, cara? É muita semente. E sabe o que foi legal? Foi o que ele falou, né? As sementes que estavam aqui, que trazem para cá, são sementes da Europa. E elas não se adaptam direito aqui. A gente tem muita dificuldade. E agora a gente tem que estar fazendo o quê? O que o Sergião já faz há algum tempo aqui no Brasil, que é esse melhoramento genético, para ter genéticas adaptadas à nossa região, no caso, para a região deles, para que sim possam, né, porque assim, de fato ali, né, para aqueles povos tradicionais, possam semear de forma, aquelas sementes crioulas, né, aquelas sementes nativas, onde que, faz aquele cultivo direto, né, que é jogar a semente ali no chão, né, não é germinar no papel toalha, não, é jogar ali no solo mesmo as sementes, você entendeu? Fazer a cobertura, fazer o trabalho, fazer o que? O verdadeiro cultivo direto mesmo, a agricultura tradicional, de não revirar o solo, mas de alimentar o solo com matéria orgânica e fazer um manejo consciente com rotação de culturas, né? Ô, Tiagão, e acho que serve de inspiração. A gente vê o exemplo aqui do Paraguai, cara, vê amanhã uma possível regulamentação aqui no Brasil e a gente percebe que isso é uma oportunidade histórica de janela que se abre, né, cara? E justamente sobre isso, como que você pode se preparar não só para cultivar, mas para construir essa carreira? A gente viu as possibilidades de mercado aqui, esse novo mercado que vai se abrindo, e aí a gente vai falar um pouco disso agora, porque a gente sente, né? E você sente que esse mundo da cannabis também no Brasil, ele vem mudando rapidamente. Se a gente pegar conteúdo de um ano atrás, já é diferente. Mas na sua realidade de cultivadora caseira ali, as oportunidades parecem sempre distantes, né? A gente sempre parece que é o último a levar ali uma parte do bolo. E enquanto essas manchetes do jornal, as reportagens especiais aí, como da Globo Rural que a gente viu, não param de falar sobre o mercado que é bilionário da cannabis medicinal, uma pergunta martela na mente, né, ô Churu? Onde que a gente se encaixa nisso tudo, né, cara? E sabe como é que martela na mente, ali no silêncio da minha mente? É que o Brasil, ele tá no limiar de uma transformação que é irreversível. Sabe por quê? Porque só no ano de 2024, né, esse mercado ele movimentou mais ou menos, Natural, 853 milhões, e a projeção ela é de um crescimento assim explosivo, né? O sinal ele tá mais claro, né? Porque o jogo tá mudando. O Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ, ele deu o prazo final para a Anvisa regulamentar o cultivo, né, medicinal por empresa. Isso aí, pessoal, não é mais uma promessa vaga. É uma contagem regressiva e concreta para a abertura oficial de um novo setor da economia. Mas aqui está um choque aí de realidade que ninguém te conta, mas aqui na Natural TV a gente te conta. E com a regulamentação, não basta mais só saber plantar, né? O mercado profissional e a justiça exigirão comprovação. Juízes em todo o país já concedem, né, os habeas corpus preventivos para o cultivo medicinal. Porém, há um padrão claro nesses despachos, né? Eles exigem que a comprovação, né, desse conhecimento técnico do cultivador. Então, ou seja, sem isso, o pedido é negado, né, ô Ticão? Precisa comprovar, né? Precisa comprovar, e eu fico assim, ó, trazendo essa questão. Imagina, né? Imagina ter a receita médica na mão, a esperança de um tratamento, ver tudo sendo barrado porque você não pode provar para o juiz porque domina as técnicas de produzir o seu remédio com segurança. Gente, isso é um absurdo. Mas ainda precisa, tá? E aí, você tem que demonstrar que tem controle de qualidade. Cara, esse é o risco de muita gente, de quem se aventura sem qualificação reconhecida. Eu vou dizer pra galera, a gente vem repetindo isso na Natural TV, o seu maior inimigo nesse momento não é as leis, é a sua desqualificação, é o seu não entendimento que você precisa fazer. E assim, que esse mercado
pode ser que ele, de fato, seja delineado, ou seja, vai gerar estudo, vai gerar 226 mil empregos projetados, sem contar os não projetados que são induzidos. Olha, as melhores posições de supervisor de cultivo, diretor de cultivo, consultor técnico ou cultivador profissional nessas fazendas que vão precisar abrir, não vai ser para quem diz que sabe o natural. Vai ser para quem sabe fazer e comprova. Vai ser ocupada por pessoas que podem comprovar justamente esse conhecimento com um certificado profissionalizante. É a mesma lógica que se aplica ao direito individual. O certificado vai ser esse elo que falta entre a necessidade e a autorização judicial. Então, agora reflete aqui comigo, ó, como que você vai comprovar para o juiz em um processo de habeas corpus, por exemplo, que você tem domínio sobre o cultivo? Como é que você vai convencer um futuro empregador de que você é a pessoa certa para uma vaga num cultivo industrial, por exemplo? Apenas com a tua palavra não vai ser, né, Churu? A credibilidade é que vai ser a nova moeda nesse mercado e ela começa com essa certificação reconhecida, cara. Exato, e Natural, e todo mundo aí que tá acompanhando a gente aí na Natural TV, essa boa notícia, né, que você não precisa mais ficar percorrendo esse caminho sozinho ali na raça ali, né, eu, como diz a galera do reggae, cometendo os erros caros e arriscando o seu futuro. Porque existe um atalho aí, Natural, para você obter, assim, todo o conhecimento meticulosamente organizado ali, passo a passo, desde os fundamentos do cultivo indoor, outdoor, as técnicas avançadas para ter o ciclo perpétuo, tudo isso e muito mais está disponível aonde? Lá no nosso curso Cultivando Seu Remédio. Esse curso, sabe, Thiago Reis, pela maneira como ele está organizado, ele foi desenhado não só para ensinar a pessoa a cultivar, mas para certificar a pessoa perante o mercado e também perante a lei. Exatamente, Churu. E quando você termina, né, o curso, você receberá o quê? Aquele certificado profissionalizante. Esse certificado que não é só um papel, ele é uma ferramenta de estratégia, né, Natural. Veja, junto com a gente, um comparativo aí simples, né, para a gente entender melhor, né, Natural. Sem o certificado, cara, a dificuldade em comprovar o conhecimento em habeas corpus. Né? Total. E já com o certificado, você tem esse documento que é válido para você anexar o teu processo e vai servir como a prova técnica do seu domínio sobre o cultivo perante o juiz, Tiagão. Natural, sem o certificado, a insegurança na hora, né, de buscar as oportunidades no mercado de trabalho, né, que cada vez mais em expansão, como a gente vem vendo, né? Com o certificado, você vai ter esse diferencial competitivo para concorrer a vagas em empresas autorizadas, mostrando aí a qualificação reconhecida, cara. E a gente sabe, né, que quando a pessoa não tem um certificado, normalmente tem aquele conhecimento fragmentado, né? Normalmente baseado ali na tentativa e erro, né, Natural? Já com o certificado, você tem acesso vitalício a esse conteúdo completo, atualizado, com a experiência de anos que está condensada em aulas passo a passo, Tiagão. E se você não tem esse certificado e vai querer empreender, cara, você vai ter um risco enorme de investir ali tempo e dinheiro em técnicas inadequadas, né? E aí, com o certificado, Tico, vai ter aquela segurança de estar aplicando métodos eficientes e avançados, garantindo, assim, as colheitas consistentes, né, cara? Olha, assim, ó, só para tentar resumir, né, para além do certificado, né, galera, que é a peça-chave fundamental para essa porta de entrada, a galera ainda está recebendo, tá? O acesso vitalício, onde a gente está entendendo que esse mercado vai evoluir e que não adianta ficar com aquele conhecimento preso, ô Churuganja. Não adianta ficar com aquele conhecimento da década de 80, porque o mercado vai evoluir, as técnicas vão evoluir e com esse acesso vitalício você vai ter a oportunidade de estar sempre evoluindo junto com o conhecimento necessário. Além disso, network estratégico. É importante se conectar. Vocês acham que as vagas vão ficar pipocando assim e vai cair em qualquer lugar? Não, tem que estar nos grupos, tem que estar nos rolês. Ali você já vai estar dentro do grupo específico, vai receber de antemão as mensagens. Em breve a gente vai estar mandando mensagem para a galera do curso. As empresas vão falar, quem é que sabe? Estou montando a minha facility no Brasil, quem é que sabe? A
a gente vai falar aqui no Ganza App, a galera do curso é a maior rede de gente para poder trabalhar nesse setor. Vai ficar de fora? Não, né? Então a gente vai dar prioridade a quem tá dentro, quem tá on, quem a gente sabe que tem conhecimento, quem a gente garante. É um mercado gigantesco e você tem que se preparar, Misch, que senão... Ó, é isso aí, cara. O valor total do investimento aqui, ó, o preço justo e cheio, R$ 449. No entanto, aí, por a gente entender essa urgência desse momento histórico que a gente vive e essa necessidade, né, de capacitar o maior número de pessoas, a gente está disponibilizando aqui o curso pelo valor acessível de R$ 149. É isso aí, galera, ó, 12 parcelas de R$ 17. Tá bem acessível, a gente quer que todo mundo, depois de uma regulamentação, esteja ali, ó, pronto para esse novo mercado. Compara esse valor com o custo de uma única consulta médica especializada ou com os gastos que você teria ali com os insumos para o teu cultivo, que pode inclusive falhar por falta de conhecimento. Você não tá gastando, Churuganja, tá investindo na sua qualificação, na sua saúde e na sua futura profissão, quem sabe, né, cara? Investindo no seu futuro, meu camarada. E o mercado, ele já tá o quê? Se movimentando. A gente tá vendo movimentos de mídia, é o mercado se movimentando. Então, ó, escuta o nosso conselho, não fica para trás. E aí, ó, tá onde? Tá aí na descrição o link para você garantir a sua vaga no curso Cultivando o Seu Remédio. Chegou a hora de você trocar essa insegurança pela sua credibilidade. A gente quer ver isso aí, né, Tiagão? Pote cheio sempre aí, ó. A gente tem um print do grupo, além de você fazer o curso aí, você entra também dentro do grupo do WhatsApp ali, ó, pra postar suas paradas também, cara. Então, vambora. Pode confiar aqui que essa bancada é apaixonada pelo que faz. E como você se tornar um produtor rural legalizado, Thiago Reis. É isso, Natural. Hoje, assim, se a galera aí que está aí presente deseja, né, transformar essa atividade agrícola em um negócio realmente sustentável, formal, né, e com acesso ao crédito, então se liga que essa aulinha é para você. Né? Massa. Assim, Tiagão, começa falando o porquê que é importante essa formalização, né? Por que é interessante de ter uma regulamentação, né? Esse ponto de partida aí. A agricultura, ela funciona com um tripé, né? Não tem como. É a legalidade, qualidade e o financiamento, né? É o tripé ali da agricultura, né? Então, assim, a gente precisa ter essa formalidade, seja para vender qualquer produto agrícola. Você precisa ter uma emissão de nota fiscal. E para você emitir nota fiscal, você tem uns trâmites legais que você precisa respeitar. Isso não é só para comercializar a nossa plantinha, isso é para qualquer outro produto, né, agrícola que já existe aí, não tem nada diferente. Cara, ficam fazendo, né, como se fosse uma coisa de outro mundo, e a gente está falando, né, da mesma coisa que é isso. Porque, assim, a importância, assim, sem essa formalização, né, correta, você vai perder esse acesso aos mercados formais, né, você perde os incentivos fiscais, e o que é crucialmente, né, ao crédito de subsídio, ou seja, você que é um pequeno produtor, você pode ter ali um grande apoio, meu, das políticas públicas, então, diferente dos grandes produtores que têm alguns benefícios, né, nos financiamentos, mas não tem muitas vezes esse subsídio que os pequenos conseguem com a regulamentação da sua pequena produção, né? Ou seja, inviabiliza o processo, né? Essa falta dessa formalização faz com que você não tenha essa segurança jurídica, você não tenha esse crédito ali para dar start aos seus projetos, né? Então, é essencial, né, Tico? Como o Thiagão falou, acho que em qualquer área isso é importante, essa formalização, né? Independente se é com a planta ou não é um negócio que eu junto 3 cabeças e falo, vou montar e deu, né? Tem que organizar, galera. E aí, ao organizar, como qualquer outro tipo de iniciativa comercial, qualquer outro tipo de iniciativa qualquer, né? Se você fosse plantar tomate para vender para o mercado, você ia ter que organizar. Você vai ter acesso a linhas de crédito. Ah, mas de onde vai vir esse dinheiro? Tem um negócio chamado Plano Safra, né? Entre outros programas, mas eu estou citando esse porque esse é famoso.
vai ter várias coisas parecidas com esse plano safra, ou a nossa planta pode entrar nesse plano safra, que se você tiver um projeto, se você tiver um CNPJ formalizado, se você tiver um certificado, se você demonstrar que você está fazendo, você vai poder chegar num banco e falar, querido, eu quero me credenciar esse edital e participar com a linha de crédito, e você vai ter anos para pagar esse financiamento em cima do projeto que você estipulou. Ou seja, rapaziadinha, se prepare, porque depois sabe o que vai acontecer, naturalmente, que Ganja? Todo mundo reclamando, ai, continuou com os Playboy. Sim, se você não se preparar, vai continuar com os Playboy. Agora, se você se preparar, meu querido, você vai nadar de braçada, porque você sabe, tá? E como se preparar daí, né, Tico? Tiagão, aí pode começar por esse produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Porque assim, quem é que pode ser um produtor, né? É simples, tá ligado? Você, para ser um produtor, seja pessoa física ou PJ ou agricultura familiar, como a gente vai ver, você precisa de ter um vínculo direto com uma terra, com uma propriedade. Independente do tamanho, você precisa ter, né, acesso à terra. Então, seja por posse, por concessão, por aluguel, por propriedade mesmo, porque comprou a propriedade, tem um registro, tem a matrícula ali, tudo certinho. Independente, você precisa, né, ter uma propriedade. E aí você pode, como pessoa física, né, fazer esse trabalho de ser um produtor rural. Você só vai precisar ali de uma inscrição estadual, né, para fins fiscais, né, e o controle é bem simplificado ali, né, ele é baseado no livro Caixa. Então, ou seja, assim, você consegue ali, cara, trabalhar o natural, né, como uma pessoa física, né, com esse questão de, se você não passar, simplesmente não pode passar de 4,8 milhões anuais. Aí, ó. Tá? Então, se você não faturar menos do que isso, tá tudo tranquilo. Só que você precisa ter esse livro caixa tudo bonitinho, porque se você não tiver isso organizadinho, cara, eles vão olhar lá suas contas e vão te cobrar 20% em cima de tudo, tá ligado? Então acaba saindo muito mais caro aí se você não tiver minimamente esse controle, né? Sim. Já uma pessoa jurídica, né? Você vai ter ali o seu famoso CNPJ. E qual que é a dificuldade aí do CNPJ? É essa contabilidade, né, estruturada, né? Ou seja, você vai precisar de ter já um terceirizado minimamente ali prestando um serviço, né, de contabilidade. Isso aumenta já um pouquinho os custos, né? Mas é um sistema muito melhor para quando você quer grandes escalas ou pretende, né, fazer o que eles falam de gestão um pouco mais complexa aqui de risco, é de você ter mais de um sócio, né, nesse empreendimento, quando na pessoa física é só você mesmo ali, no máximo um funcionário. Já aqui na agricultura familiar, né, ou natural, a mão de obra não pode ser maior do que a mão de obra familiar. Importante isso, né? E para ser um produtor da agricultura familiar, você não pode passar de uma área maior do que 4 módulos fiscais. A gente já vai ver o que é módulos fiscais. A gente vai entender isso aí um pouquinho ali mais para frente. Então, assim, por isso que a gente fala assim, você precisa ter a terra, né? A força de trabalho é predominante da família, né? Essa gestão do negócio, ele é familiar. E essa renda aí, né? Eles falam que ela tem que ser igual ou superior à renda não agrícola. Ou seja, a serviços prestados para fora ali, ou seja, você não pode ter um outro trabalho onde que você ganha 50 mil e tá ali agora com uma propriedade que você vai falar que você vai lucrar 10 mil. Não, você não é familiar, meu amigo, tá ligado? E é importantíssimo você tá, o quê? Registrado ali, né, ter o CAF, né, que eles falam, você tem essa emissão do CAF, que nada mais é do que um documento ali que te garante, né, que certifica que você faz parte ali da agricultura familiar, você preenche todos os requisitos que está ali descrito nessa lei. Tá? Permitido, então, até 4 módulos fiscais. Então, explica aí o que é esse módulo fiscal. Cara, esse módulo fiscal nada mais é do que uma unidade de medida em hectares usadas para classificar esses imóveis rurais. Ou seja, ela varia também de município a município. Ela não é uma coisa engessada. Então, por exemplo, aqui no município, né, em Biúna, como a gente viu lá na matéria, né, da Globo Rural, quem assistiu
sabe do que eu estou falando. Um módulo fiscal aqui na região de Biúna é equivalente a 4 hectares, ou seja, a 40 mil metros quadrados, ou seja, 160 mil metros quadrados, até 166 mil metros quadrados, você é considerado uma pequena propriedade, né? Você é um pequeno produtor ali, agricultura familiar. Daí tem a média propriedade, que daí vai de 4 a 15 módulos fiscais, né? E as grandes propriedades superiores a 15 módulos fiscais, que a gente está falando aí realmente do agronegócio, né? Massa demais. Aí a burocracia, né, Tiagão? A documentação ali do que precisa ter. Assim, você precisa ter esse vínculo com a terra, é obrigatório, né? Você comprovar esse vínculo e ter essas inscrições aí no CAF. É basicamente isso. A inscrição estadual está escrito ali no CAD também, né? Que são órgãos que a gente tem no governo ali, né? Fazer esse registro também obrigatório ao Cefaz, que é uma outra questão ali para você poder emitir essas notas fiscais, né? Hoje são eletrônicas, antigamente você tinha que mandar, né? Fazer o bloquinhos e tal. Hoje está bem mais simples já. E você tem que estar em conformidade com a questão ambiental, que é o CAR, né? Aquele cadastro ambiental rural. Ou seja, é obrigatório você estar ali com toda essa conformidade para você ser... Não importa se você é pequeno, médio ou grande produtor, você precisa estar com todos esses registros em dia, né? Porque alguns deles valem apenas por algum tempo e você tem que estar renovando em tempos e tempos. Churuganja, só na Natural TV, que numa segunda-feira às 22h49, a gente está vendo o que precisa aí para começar essa carreira dentro da ganja, cara. Fala a verdade, hein? E com o quórum aqui, a galera estudando, querendo saber, querendo se informar. É rápido que a gente sai dessa loucuragem que a gente tá hoje, hein, mano? Eu aposto que tem gente assistindo a gente que tá pensando, lá no interior, lá na cidadezinha, lá na minha terra, tem uma terrinha baratinha, o hectare tá baratinho, eu vou, não sei não, hein, vou pegar umas economias, porque terra só é cara em cidade grande, terra nos interior é barato, então dá pra você ir se organizando e pensando isso, tirar print aí, ó, da aula e ver como é que você pode se movimentar. No tempo lá que o Bitcoin era baratinho, ninguém deu valor e agora só tem chorinho. Quem não aproveitar esse início vai chorar depois, não é, Thiago Reis? Igual eu e você fica chorando até hoje quando fala de Bitcoin. O que é que você estava fazendo em 2008? Pô, eu não tomei atitude. Vou falar, mas, né, como você também falou, você não comprou o Bitcoin, mas também não ficou parado, correu atrás e já conseguiu já conseguiu seus módulozinhos de agricultura familiar já, né, Churu? Já garantiu, né? Então, já deu os primeiros passos e agora você já tá sabendo quais são os outros passos que você vai precisar dar para poder regulamentar a sua propriedade aí e começar a ser um pequeno produtor, Churuganja. É boa essa, hein? Ô, Tiagão, aí vem essa estratégia financeira, porque o que impacta geralmente é esse investimento, né? E você traz aqui algumas possibilidades. É o que eu falei, o pré-requisito aí para você conseguir qualquer ajuda aí do plano do governo aí, por exemplo, que, como é que era o plano Safra, né, o Tico? É o Pronaf. A gente hoje temos o Pronaf, é um dos programas aí de linha de crédito para dar investimento para mais alimentos aí na agricultura familiar, que você precisa estar lá com o registrinho bonitinho, válido no CAF. E daí se liga, você tem ali juros assim, ó. Olha aí, você que está acostumado com essas taxas de juros de 17% ao ano, né? Se liga, você para ser um agricultor familiar, você vai ter ali, ó, uma taxinha, né, com base de 3% ao ano para estruturas críticas ali do cultivo protegido, ou seja, nas estufas, os silos ali, ou estufas de secagem, né, câmeras frias para você fazer armazenagem. Você vai ter ali um financiamento ali com uma taxinha de 5% ao ano ali para fazer implementação ali de máquinas, tratores, não é tão assim, tá ligado? Ou 8% ali para demais investimentos. Só que isso aqui, galera, assim, você consegue às vezes ter até uma carência de 3 anos para começar a pagar, tá ligado? Esse financiamento vai durar
10 anos para você ter que quitar, né, e pagando as parcelinhas, você entendeu? Então, assim, é um crédito, mano, que deve ser, assim, direcionado para essa infraestrutura para garantir o quê? A qualidade da sua produção, de conseguir entregar uma matéria-prima de alta qualidade com valor agregado. Você, muitas vezes, consegue até quitar esses financiamentos muito antes do programado se você faz esse investimento de forma inteligente, porque você se preparou, você conhece o produto que você está ali produzindo, você conhece tudo que ele precisa para você conseguir agregar valor e não perder nem tempo e nem o dinheiro, que muitas vezes não é seu ainda. Você apenas assumiu uma dívida, pegou um dinheiro emprestado para poder fazer isso. Você tem que estar preparado e não brinque, né? Porque o risco é alto e muita gente peca aí. Acha que muitas vezes é fácil pegar um financiamento, tira o financiamento, não investe direito, gasta muitas vezes em coisas desnecessárias. Ah, não, eu preciso da caminhonete aqui, ó, né? 4x4 de 250 mil reais. Aí se lasca porque não gastou no lugar certo, cresceu os olhos ali com o financiamento fácil. E acontece muito, viu? Acontece muito. E, Tiagão, aí vai para as conformidades técnicas, os certificados, a rastreabilidade ali também, tão importante nesse processo, né? Cara, porque quando a gente tá falando assim do cânhamo, basicamente para fins medicinais, né? Porque você é pequeno produtor, você não vai, né, basicamente pensar com foco na fibra, e sim, você vai pensar, né, em parcerias para poder fazer a produção medicinal. E aí precisa dessas boas práticas agrícolas, né, ter essa qualidade fitoterápica, né, ou seja, de saneamento ali, né, as plantas não podem ter nenhum contaminante, você não pode usar qualquer coisa ali, você tem que ter todo um manejo adequado. Então, ter, né, o que a gente fala muito aqui, né, com o Churu, né, o manejo integrado de pragas, né, priorizando ali aquele monitoramento, evitando os agrotóxicos, quando necessário, fazendo, né, aplicação ali dos micro-organismos benéficos ali, predadores, para fazer essa remediação, né. Tem aquela questão do pós-colheita que é crítica, né, aquele momento da colheita, né, da secagem, né, como armazenar adequadamente, então, assim, para prevenir os fungos. Então, tudo isso aí, galera, a gente está falando que muitas vezes que a gente tem esse problema, falando de 6 plantinhas, né? Quando a gente está ali manuseando até 6 plantinhas. Imagina que você, como um pequeno produtor rural, você vai estar manejando 6.000 plantinhas. Vixe, né? Cara, então, exponencial. É um problema gigantesco. Por isso que eu falo, tem que pegar um investimento, mas tem que investir nessas boas práticas, não só de conhecimento, mas de equipamento para poder justamente trazer essa segurança. E uma coisa que a gente já tem disponíveis para vocês aqui, cara, a gente fala aqui, também, né, muito no Ganzá, velho, que é a questão da rastreabilidade, velho. É muito importante essa questão da rastreabilidade. Mano, tão importante que você precisa ter um certificado fitossanitário de origem, velho. Então, assim, tem até o certificado fitossanitário de origem, né, consolidado, mas até se consolidar, né, Tico, tem um longo caminho ali, e isso é obrigatório para você movimentar a sua mercadoria da sua propriedade até o seu cliente, seja ele dentro do seu município, dentro do seu estado ou dentro do país, ou até mesmo para exportação. É fundamental ter essa certificação, senão você não consegue disponibilizar o seu produto de forma legal e com qualidade, né, para o mercado. Exatamente. Tico, fica nítido, né, cara? Muito bacana aqui, que dá para fazer de forma bem estruturada, com esse espaço, porque prepara agora o print, aí a tela do print, que o Tiagão vai trazer esses 7 passos, checklist, 7 etapas, Thiago Reis, é a tela do print. Vai. Cara, é isso, ó. Os 7 passos que você precisa dar. Definir o seu perfil legal. Você vai ser pessoa física. A gente já viu que essa regulamentação não vai, nesse caso, não vai permitir a pessoa física. PJ, a gente já viu que tá ok. Agora, agricultura familiar é aquilo que o pessoal tá querendo forçar para conseguir, e aí talvez a gente consiga sim, porque não tem o porquê, né? Se está regulamentando para o PJ, a agricultura familiar vai estar dentro, sim, com certeza, creio eu. Regularizar a terra, né? E o CAR. Simples assim, a gente viu ali, são coisas que você entra lá no GovBR e você consegue acessar os órgãos para poder fazer essa regularização ali online, tá ligado? É coisa, às vezes, muito simples.
qualificar-se agricultor familiar, né? Para se inscrever ali no CAF, no caso, se você quer ser um produtor familiar. Se credenciar ali no seu município, no seu estado, de acordo ali, para fazer a emissão de notas fiscais eletrônicas hoje. Hoje é tudo eletrônico, tá uma maravilha, cara. Brasil, né, nesse ponto, o cara tá de tirar o chapéu, né? Que tá extremamente fácil as coisas hoje. A questão do planejamento financeiro, que é o que a gente estava falando aqui, para você não vacilar, não perder tempo e nem seu dinheiro, fazer um bom planejamento financeiro e aí ir atrás dos órgãos, né, ali dos planos do governo, como o Pronaf, para adquirir esses recursos. Caso você não tenha esse capital de giro, tem como você obter isso através dos planos aí do governo, né? E tá ali em conformidade técnica, que é o que a gente fala muito no nosso curso ali, né? Todos os protocolos, né? De boas práticas, né? Da agricultura, as boas práticas de manejo, as boas práticas ali do manejo integrado de pragas, né? Para você fazer aquele seu rastreamento, né? Para você ter a rastreabilidade do seu cultivo, mesmo em pequena escala, é importante para você conseguir pegar esse protocolo e conseguir escalar, né? Então é importantíssimo isso ali. Você já tem como fazer isso no Ganza App, de fazer essa rastreabilidade, né? Para conseguir justamente facilitar essa certificação, né, do seu produto e assim você conseguir disponibilizar um produto de alta qualidade para o mercado, cara, sem problema nenhum. Não importa o seu tamanho, volto a falar, cara. Tudo isso aqui, esses 7 passos, é para quem for pequeno, médio ou grande, tem que estar qualificado aí. O grande talvez não vai se qualificar ali no item 4, né, do CAF, mas todos os outros ele tem que preencher e vai ter muitas outras burocracias também para acontecer, porque tem a contabilidade, né, Tico, não é uma coisa fácil de fazer, né? Concordar discordando de você, Thiago Reis, que ao mesmo tempo que ela é complicada, ela se complica pelo que os outros falam que ela é, né? A gente tem que procurar a ajuda de bons profissionais, já existe profissional especializado em pequeno, né, agricultor, voltado para isso, então a gente não tem mais essas questões de tudo é difícil. Essas dificuldades, às vezes, Thiago Reis, é para a gente não ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então é importante entender isso daí e, cara, vai lá nos 7 passos, vai lá e adianta, se agiliza, meu irmão, se agiliza, vamos mudar de vida, cara. A gente tá aqui, né, e eu vou abrir agora o coração pra vocês. A gente tá aqui, todo mundo tá aqui no sonho de mudar de vida também, cara. Vocês acham que a gente tá aqui, tem o sonho de mudar de vida? Só que a gente entende que essa mudança de vida, né, ela tem que ser coletiva, porque eu não sou herdeiro, Churuganja. Eu não sou herdeiro, né? Nessa bancada aqui, operária da Ganja. Operária da Ganja. Só que a gente entende, né, que se a gente não se organizar, se a gente não reivindicar coletivamente pelas oportunidades igualitárias, quem sabe o que vai acontecer tá caladinho, ou tá te jogando lá pro outro lado, ou tá te dizendo que o caminho é esse. A gente tá dizendo, galera, o caminho é para todo mundo e é para você também. Então vamos junto marchar essa marcha, entendeu? Vamos junto marchar essa marcha, místico. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganza.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra
Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Dança app, vem pro Torne-se.